Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News nesta terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Olha só, claro que a batata está assando, claro que a esquerda brasileira sentiram o golpe, né? Porque depois desta de ontem, quando perguntado por uma jornalista da Rede Globo, sitiada lá em Nova York, né? Donald Trump disse que o Brasil depende dos Estados Unidos, os Estados Unidos não dependem do Brasil. O circo pegou fogo, o circo ficou agitado e as menininhas da Globo News, da CNN, estão se contorcendo de raiva. Sim, porque agora o governo dos Estados Unidos vai ficar um governo ditatorial, vai ser um governo de extrema direita. Os Estados Unidos vai recuar anos de desenvolvimento, tudo porque, claro, a agenda woke foi para o espaço, foi para o beleléu. Isso é o que está acontecendo. E essa notícia repercutiu muito mal para o governo brasileiro, que obviamente sentiu a força das palavras de Donald Trump, deixando claro o seguinte: é bom, em outras palavras, né? É bom o Brasil ajeitar seu passo, se quiser manter uma boa relação com os Estados Unidos. E tudo isso foi dito lá no Salão Oval, quando Donald Trump estava assinando uma série de decretos. Ora, é claro que a gente sabe perfeitamente, de antemão, que é o Brasil que depende muito mais dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial brasileiro, né? Agora, segundo aí diversos analistas políticos, né, ou analistas de mercado, melhor dizendo, o resultado esperado com esse protecionismo americano será de um menor crescimento global, queda no preço das commodities, um fortalecimento do dólar e a desvalorização das moedas emergentes como o real. Por quê? Porque é programa de governo de Donald Trump desde sempre, né? Make America Great Again. America First, ou seja, Estados Unidos na frente, primeiro. Primeiro vai pensar nos americanos. Ele quer que a produção de diversos produtos, principalmente aqueles tecnológicos, sejam produzidos dentro dos Estados Unidos. A indústria automotiva volte a ser fabricada dentro dos Estados Unidos. Ou seja, ele quer aumentar a produção. E, consequentemente, junto com a ideia de deportar imigrantes ilegais, não aqueles que estão de fato trabalhando, com emprego fixo, residência fixa, não são esses que ele vai perseguir, não. Ele vai pegar aqueles que entraram de forma ilegal e criminosa por conta de uma força, de uma ajuda da Kamala Harris e Joe Biden. Mas, de qualquer forma, vai fazer com que muitos imigrantes caiam fora dos Estados Unidos. Isso vai forçar o aumento de mão de obra americana, que é uma mão de obra mais cara, evidentemente. Mas ele quer favorecer o mercado americano. E, segundo eles, esses analistas, a adoção de tarifa pelos Estados Unidos fará com que o Federal Reserve americano mantenha a taxa de juros elevada, para evitar que a rotatividade de dinheiro faça com que exista um aumento de consumo e automaticamente um aumento de inflação. E mantendo a taxa de juros elevada, o que vai acontecer? Vai atrair muito mais investidores, né? Esse pessoal vai fugir de países, principalmente os emergentes, para investir nos Estados Unidos e vai atingir de cheio no peito do Brasil. Quem que vai sobrar para o Brasil que também manterá a taxa de juros alta? Vai manter aqueles investidores especuladores, aqueles que gostam de jogar no mercado, faturar os juros e retirar a grana. Como que se fosse aí nos anos 80, né? O overnight, mais ou menos isso. O cara aplicava à noite e no dia seguinte sacava. E aí, o que está acontecendo? Como os Estados Unidos vai atrair investimento, o Brasil, que já tem uma taxa de juros alta, por problemas internos, por um governo fracassado, vai continuar tendo que manter esses juros elevados, o que vai fazer com que o custo de vida para os brasileiros fique muito ruim. Claro que as atitudes do governo americano podem ser colocadas por alguns brasileiros como ruim para nós. Só que na prática, eles não têm nada a ver com os nossos problemas.
Os nossos problemas, quem tem que resolver é o nosso governo, que tem que parar de gastar dinheiro adoidado, sem necessidade, esbanjar dinheiro à toa e cumprir com as metas fiscais dentro do Brasil, para fazer com que exista um investimento maior no Brasil, para que os investidores acreditem e confiem na política econômica do Brasil. É assim que as coisas estão. Claro que a política protecionista americana vai sim espantar o Brasil, os brasileiros, principalmente porque Donald Trump afirmou com todas as letras que vai investir pesado novamente na exploração de petróleo. O que vai acontecer com isso? O Brasil exporta muito petróleo para os Estados Unidos. Mas exporta por quê? Porque o Brasil não tem capacidade para refinar o petróleo. Então ele exporta e depois importa o petróleo refinado. Só que se os Estados Unidos vai investir muito mais no próprio petróleo deles, não vai haver aquela necessidade tão grande de continuar comprando tanto petróleo brasileiro. Tudo isso afeta a economia brasileira. Então, volto a dizer, claro que se o Brasil estivesse praticando aquilo que chamamos aí de responsabilidade fiscal, cortando os gastos desnecessários, a nossa situação poderia ser outra, né? Então, é óbvio que quando Donald Trump diz que o Brasil depende muito mais deles do que o inverso, ele está falando a verdade. Agora, segundo aí um ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, é muito improvável que as medidas adotadas pelo governo americano sejam favoráveis ao Brasil, né? Por quê? O Brasil hoje não faz mais parte daquele círculo de amigos do mundo ocidental tradicional, que é alinhado aos ideais norte-americanos. E tampouco é visto hoje como um país neutro, muito pelo contrário. O Brasil só se alinha com países de esquerda, países ditatoriais, e não precisamos nem citar o nome deles. Com Donald Trump na presidência, a diplomacia brasileira terá que se equilibrar em meio à disputa comercial de dois parceiros muito fortes, que é a China e os Estados Unidos, que são destinos certos da produção e da exportação brasileira, né? Muito bem. O governo americano, obviamente, primeiro está jogando pesado, jogando na frente a ideia de que vai taxar todo mundo, para forçar que tanto China, como Brasil, como Rússia, sentem à mesa para conversar. Isso é uma jogada estratégica. Eu meto o medo primeiro, forço a barra, para que eles venham me perguntar o que está acontecendo. Aí a gente tem como dialogar. Porque no caso contrário, a arrogância é muito alta. O Brasil se sente por cima da carne seca. É um governo prepotente que acha que os outros é que tem que procurar o governo brasileiro, não o inverso. Só que o Itamaraty prega serenidade agora, né? Há quem defenda uma análise mais cuidadosa dos impactos nos primeiros atos de Donald Trump, antes de qualquer manifestação mais contundente. A avaliação é de que os atos iniciais do governo americano devem dar o termômetro do segundo mandato. Até o momento, o atual inquilino do Palácio do Planalto se inclina para o chamado Sul Global, né? Que é uma referência aos países emergentes que tem como maior protagonista a China. Só que ocupando aí a presidência do BRICS, o Brasil agora defende uma governança global. Mudou de figura. Agora ele quer a governança global, mais inclusiva, e pautas como o uso de outras moedas além do dólar. E é aí que ele vai cair do cavalo. Ele quer uma moeda alternativa para o comércio internacional, o que certamente vai sofrer o rechaço imediato de Donald Trump, que já avisou: se tentarem criar uma moeda à parte, eu taxarei os países dos BRICS em 100% para qualquer exportação para os Estados Unidos. Esses países não aguentam pagar 100%, simples assim. Mas enquanto isso, o governo brasileiro, através do inquilino do Palácio do Planalto, continua sem uma linha direta com a Casa Branca, mantendo aí uma relação diplomática protocolar apenas, bem diferente do alinhamento entre a Argentina de Javier Milei, que esteve na posse de Donald Trump, convidado por ele. Lula não foi convidado, foi esquecido por Donald Trump. Há dúvidas sobre os impactos das relações políticas na esfera econômica.
Uma das maiores preocupações do governo brasileiro com o prometido tarifaço é que realmente isso dificulte a vida dos exportadores brasileiros, principalmente os de commodities. Por quê? Porque a China, que também poderá sofrer essas tarifas, não terá condições de comprar tudo que o Brasil produzir. Só que como China e Rússia são comandados por ditadores mais inteligentes, porque são estudados, né? Diferentemente do nosso aqui, já bateram fio, já conversaram com Donald Trump. O Putin já disse que está pronto para sentar e dialogar para resolver a questão lá do conflito no leste europeu. Xi Jinping conversou por hora lá com o Donald Trump por telefone, mandou seu vice-presidente para lá. Por quê? Porque eles sabem como negociar. Eles sabem onde o calo aperta. A questão energética também gera incertezas, porque Donald Trump, pela segunda vez, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Lá em 2020, ele retirou os Estados Unidos do acordo. Quando Joe Biden entrou, colocou de volta. E agora, ele já disse que vai tirar, já tirou novamente, já assinou. Retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e da OMS. Olha só. Então, essas ações têm um peso muito forte com relação ao resto do mundo. Ele foi enfático em seu discurso na posse que os Estados Unidos vai perfurar poços de petróleo e dar com pau daqui para frente, né? E isso vai afetar diretamente as exportações de outros países para os Estados Unidos, principalmente aí o Brasil. Além disso, um dos seus primeiros atos nesse segundo mandato é justamente a retirada do Acordo de Paris, o que de cara já vai fazer com que o previsto COP30, que vai acontecer em outubro, lá em Belém do Pará, já esteja esvaziado, porque além dos Estados Unidos, muito provavelmente Argentina e Itália também rechacem a COP30, a menos que o governo brasileiro saiba conversar, saiba dialogar e baixe um pouco o pito, né? Simples assim. Ora, diante disso tudo, o que podemos esperar? O que podemos esperar é outra notícia de que os Estados Unidos saiu da Organização Mundial da Saúde, que ferrou o mundo inteiro em 2022 com o tal problema lá da pandemia, com o tal problema das picadas, né? Aquelas picadas sem necessidade, para evitar um vírus que veio da China. Enquanto isso, que nem disse o Donald Trump, os Estados Unidos estavam sendo roubados pela OMS. Por quê? Os Estados Unidos financiou a OMS o ano passado em 500 milhões de dólares. E a China, menos de 100 milhões de dólares. Qual é o sentido dos Estados Unidos ficar bancando uma organização que favoreceu a China, ao invés de dar voz ao governo americano? Ou seja, tudo isso está balançando a esquerda e principalmente as causas de diversidade, né, identitárias, agenda woke, que já foi para o vinagre quando Donald Trump afirmou em seu discurso que nos Estados Unidos só há dois gêneros, o masculino e o feminino. Isso balançou a cabeça da esquerda, todo mundo choramingando, né? Por conta disso, todos aqueles que ganharam cargos públicos federais por conta de suas preferências sexuais, por conta de suas cores, todos serão demitidos. Só vai ficar quem tiver competência para o cargo. A esquerda fica maluca que nem sei o que. Todo mundo choramingando, reclamando, chiando, achando o quê? O que eles estavam pensando? Que essa onda woke ia permanecer para sempre? Que a esquerda ia continuar para sempre deitando e rolando em cima dos conservadores? É claro que não. Não existe essa de mal que perdure e bem que não se acabe. Isso não existe. O mundo muda constantemente. Tanto é que hoje, vendo a pressão toda, o digníssimo inquilino do Palácio do Planalto, em reunião com seus ministros, já disse que provavelmente não vai se reeleger, ou tentar se reeleger em 2026. Aí, será? Onde já se viu?
Não é porque ele não queira tentar se reeleger, é porque não tem ninguém para competir no lugar dele. Ele mesmo já não tem mais condições de competir, muito mais sem ele. Por isso, em alguns vídeos anteriores, eu já havia comentado assuntos do tipo que o próprio PT vai procurar se aproximar do centro para ter maiores oportunidades de governança. Por quê? Porque hoje eles sabem que muitos partidos que estão aliados ao PT, ao governo atual, estão pulando do barco. Ontem mesmo, Ciro Nogueira já anunciou que provavelmente vai sair do governo PT, vai cair fora. Por quê? Porque todo mundo está vendo o péssimo desempenho, todo mundo sabe que daqui até 2026 é um pulo, as campanhas políticas começam cedo, né? Já existem outsiders aí tentando abocanhar, né? O Caiado usando Gustavo Lima para fazer propaganda, né? O tal Marçal já avisando que vai ser candidato pelo PRTB. Aliás, o cara é muito cara de pau. Colocou hoje um vídeo do lado do Donald Trump, um vídeo antigo, dando a entender que foi ontem, lá no baile privado de Donald Trump, onde ele dançou com a linda Melania Trump, e onde estava presente Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eles foram convidados para esse baile particular. Mas o Marçal apareceu ali já querendo fazer campanha. E cá entre nós, hein? Eu admiro muito o Nicolas Ferreira, mas alguém tem que puxar a orelha dele, fazendo videozinho no Twitter junto de Marçal. Alguém tem que dar um toque para ele. Porque muito embora eu não diga nada com relação à eleição, não diga nada contra o nosso ainda presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fazendo vídeo junto com o Marçal, ele dá voz para Marçal. Ele agrega Pablo Marçal como se fosse de direita, e ele não é. Ele é um oportunista, nós já sabemos disso, já falamos muito sobre isso. Então é importante que alguém chegue e fale: ô, Nicolas, vai com calma aí, fica na sua, não se mistura muito, não dê muita chance aí para esses intergalácticos querer crescer na sua imagem. Aproveita a sua onda que está indo muito bem e foque na sua carreira política, que você tem caminho certo pela frente, né? Mas enfim, é outro assunto. A questão toda é o seguinte: nós sabemos perfeitamente que Donald Trump não ia vir para brincar. Ele já tinha avisado, todo mundo já sabia que ele vinha para mudar o que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos e, obviamente, mudando o que está acontecendo no Brasil. E o Brasil, que se cuide, porque, antes de mais nada, o governo brasileiro está com muitas dificuldades de fechar as contas, nós estamos acompanhando isso, sabemos que eles não têm como arrecadar mais, porque os investimentos desapareceram, né? Portanto, eles só conseguem arrecadar com impostos, só que não tem mais onde jogar impostos nas costas do povo, e a coisa está apertando de uma forma muito perigosa, que pode levar o Brasil a uma estagnação financeira. A inflação pode explodir a economia brasileira. Podemos voltar a ser um país endividado com o mundo, com riscos de começar a dar até calotes. É bom esse governo tomar rumo, porque os Estados Unidos com Donald Trump não vão facilitar a nossa vida, isso é fato. Era isso que eu tinha para vocês nesse vídeo, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar, apoiem o canal, ajudem o canal, doem ao canal, para que a gente consiga se desenvolver, crescer, evoluir, ter mais pessoas para trabalhar comigo, porque é assim que a gente faz o nosso trabalho, ok? Conto com todos vocês, desejo um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.